Na aula de hoje é muito importante que você entenda o que é o drama psicológico. Eu já fiz a minha primeira aula lá do canal, né? Que eu expliquei o que é um drama psicológico. Mas eu vou explicar rapidinho aqui o que é, porque senão você não vai entender o que eu estou falando nessa aula e você vai me chamar de louco. Drama psicológico, sempre quando eu estou falando de drama psicológico, eu estou falando entre um fato histórico e um drama psicológico. Baseado em quê, né? Eu sempre estou argumentando aqui e repassando e fundamentando tudo isso que eu ensino para você através da Bíblia, certo? É inevitável. Você já viu eu falando vários versículos, explicando, e você pode não ter entendido. Se você não entendeu, por que eu coloquei esse versículo? Com base no quê? Então, sempre quando eu coloco um versículo explicando em cima da Bíblia, fundamentando no versículo, numa passagem, numa história, eu sempre estou interpretando aquilo e explicando através de um drama psicológico, e não como um fato histórico. E um fato histórico é que realmente personagens que realmente existiram no passado, tá? O drama psicológico, o que é? São personificações da nossa mente. Cada personagem que está na Bíblia, se você interpretar como um drama psicológico, você vê cada personagem como um estado de consciência. E cada história que cada personagem passa, se passa na nossa mente, na nossa consciência. Cada trajetória que ele tem é, digamos, todo esse amadurecimento que a gente tem até conseguir conquistar o nosso objetivo. Você entendeu? Por exemplo, Jó. Jó, quando você lê lá o livro de Jó, você vê que ele sempre foi, digamos, parece que sendo punido, né? Ele vai lá para ter uma situação para ele negar Deus, dizer que tudo que ele está passando é porque Deus não ama ele, para ele negar Deus, e ele nunca faz isso. Ele sempre continua acreditando que Deus vai dar o que ele é. Então, toda a história de Jó, se você pegar um exemplo da história de Jó, é um amadurecimento da nossa mente, para a gente conseguir se tornar quem a gente deseja. Então, o drama psicológico é isso. Quando eu falo, por exemplo, Jesus e seus 12 discípulos, quando eu falo Jesus representa a mente disciplinada e os seus 12 discípulos representam as 12 faculdades da mente, que ao nível de apóstolo eles são indisciplinados e ao nível de discípulos eles já são disciplinados, que daí se torna, digamos, ao nível Jesus, você vai ficar, o que você está falando? Entendeu? Mas é porque eu estou falando através de um drama psicológico, tá? Que daí você vai entender, isso faz sentido, isso encaixa. Cada história você vai ver que realmente encaixa e faz sentido, tá? Então, deixa de lado, se você não, se é a sua primeiro vídeo que você está assistindo meu, deixa de lado o fato histórico. Não veja a Bíblia como fato histórico, como Jesus, um homem, os 12 discípulos, um homem, Maria, a Virgem Maria como uma mulher. Não, esquece isso agora. O drama psicológico. Você vai ver como estados de consciência, simbolismos. Você vai conseguir entender os simbolismos dessas histórias, tá? Então, na aula de hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante, que eu já dei, digamos, muita ênfase de querer falar em certas aulas, mas eu senti, tipo, não tá pronto ainda, não tá sentindo que ainda não é hora, tá? Mas eu já até falei, né? Certas aulas você já deve ter achado um absurdo eu ter falado que nós somos Deus, ou eu sou Deus, certo? Você deve ter ficado, tipo, como assim, né? E eu não quis nem me aprofundar nesse tema porque eu tava deixando pra falar nessa aula. Então, o que eu quero dizer assim, todas as aulas que eu fiz, eu sempre fui falando pra você como você consegue se tornar a pessoa que você deseja. E sempre, certas aulas eu nem falava assim, como você vai se tornar a pessoa que você deseja, mas sim explicando, digamos, uma, um comportamento que você deve ter, ou um entendimento que você tinha que ter para você conseguir chegar onde você deseja, tá? Mas sempre, 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 eu sempre abordei que você tem poder. Basta você se convencer que aquilo vem acontecer, certo? E qual ferramenta que você usa, né? Que é a sua consciência. E na aula passada eu falei para você, o tema é assim, né? É você pensar uma nova vida para uma outra pessoa, né? Que eu falo para você, se você vê alguém doente, imagina a saúde para essa pessoa, que aquilo vem acontecer. Se você tem um amigo que sempre falou que ele queria encontrar muito o amor da vida dele, porque você sempre viveu com o amor da sua vida, desde pequenos, e ele sempre sentiu, tipo, admiração, tipo, nossa, eu realmente quero, quero, quero. Então, daí você, como você já tem a prática da lei da concepção, você vai lá, imagina para ele e aquilo acontece, tá? Então, daí você entende. Por quê? Por quê? Por que que a minha consciência tem tanto poder assim? Porque, aí que eu quero chegar. Porque a nossa consciência é Deus. E nós somos a consciência. E nós somos Deus.
Eu, quando escutei isso pela primeira vez, eu fiquei chocado. Mesmo eu que nunca frequentei uma igreja, eu que nunca segui nenhuma religião, nunca fiz nada. Vamos dizer assim, eu era ateu, mas de alguma forma eu acreditava em Deus, sim, das minhas maneiras. Mas eu mesmo, quando eu escutei aquilo, eu fiquei, tipo, achei meio que um absurdo, mas assim, eu já tava com um pezinho, né, na água, tipo, pra aceitar aquilo, de alguma forma. Mas mesmo assim, eu que nunca frequentei igreja, nunca é, nunca segui uma religião nem nada, pra mim eu achei, sim, né, tipo, coisa estranha. Então imagina você, que de repente você deve ter frequentado alguma igreja, ou segue uma religião, enfim, deve ser uma coisa assim, absurda. O que você está falando, né? E sempre na Bíblia, interpretando e vendo como um drama psicológico, tá? Você sempre vê lá versículos que dizem assim, né? Tipo, por exemplo, em Salmos, quando Davi fala assim: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. E outro, por exemplo, que diz assim, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então sempre tá falando eu sou, eu sou. Não tá falando tipo de uma forma apenas eu sou alguma coisa. Não. Esse eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Eu sou. Esse nome é o nome de Deus. É porque quando eu falo eu sou, esse é o nome de Deus, o nome da consciência. Porque sempre, quando você quer, vamos dizer assim, se fundir a um estado de consciência, você quer se tornar a pessoa que você deseja, você fala assim, eu sou feliz, né? Eu faço tal coisa. Mas que, digamos, eu faço tal coisa, mas de alguma forma você se fundiu aquilo. E para você se fundir a um estado, você tem que usar o nome de Deus. Eu sou generoso, eu sou amado, eu sou casado com o amor da minha vida. Você sempre usa o nome de Deus. Você usa esse nome para se fundir a um estado. E quando você faz isso, você desperta aquele estado em você, certo? Porque você se fundiu. Todo estado que a consciência alimenta, aquilo vem acontecer. E lembrando sempre que todos os estados de consciência eles estão adormecidos, esperando que você alimente eles, dê vida para eles, pensando dentro daquela realidade, pensando dentro daquele estado para você dar vida para eles. E quando você diz eu sou alguma coisa, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou amado, enfim, você consegue dividir eu sou do feliz. Porque você fala eu sou feliz, você já usa o eu sou com feliz, certo? Você usa a consciência, o seu nome, né, da consciência, com um estado. Mas você percebe que você consegue dividir esses dois, certo? Mas o nome eu sou, ele não tem como se dividir, tá? Porque, digamos, é a consciência pura. Não tem como você dividir a consciência que é pura. É porque, quando você fala o eu sou, você está dizendo que você tem consciência de que você existe. Apenas existe, mas que você não vamos dizer assim, é como se você não fosse nada naquele momento. Você não tivesse sendo nada. Você apenas existe. Mas você não é nada. Mas você ainda existe. Você entende? E quando você fala eu sou generoso, eu sou feliz, você existe alimentando aquele estado. Então você acaba dando vida para aquele estado, certo? Então agora chegando ao ponto que eu quero chegar, que por que vocês nunca aconteceu de você chegou e ficou implorando para Deus, dizendo, por favor, Deus, me ouça, e eu quero muito realizar isso, mas eu não sei se consigo e eu quero muito que isso aconteça. Você pode até escutar que pessoas conseguiram, ou até você mesmo, conseguiram realizar, sim, através de uma oração, sim, de uma súplica. Por quê? Mas por uma causa. Não é porque ela foi, chorou, não. É por causa que ela sentiu que a oração dela foi atendida. É por esse fato. Porque ela já viu que quando ela pediu aquilo, ela já sabia que Deus já tinha escutado ela. Que já, digamos, vamos dizer assim, pôs em prática aquilo. Ah, você quer isso? Então eu vou te dar. Mas porque ela já sentiu que ela foi atendida. Mas se você fez uma súplica e você sentiu que você não foi atendido, então aquilo foi em vão. Então agora você entende. Eu sempre falei, já em várias aulas, que para você realizar uma coisa que você deseja, para você expressar aquilo, você tem que ter o comportamento de que você já é essa pessoa. Ou melhor, você tem que ter a sensação, você tem que saber que a sua oração já foi atendida. Que aquilo que realmente que você quer realizar já existe. Então é a mesma coisa que dizer que a sua oração foi atendida, certo? Então, quando você suplicava para Deus e você sentia, tipo, eu acho que ele não vai escutar. Então você entende. Hoje, agora você assistindo essa aula, você entendendo que é você, você sempre estava pedindo para você mesmo. Só que como você estava falando aquelas palavras, estava tendo aquele sentimento de que você não ia ser atendido,
Então você se dava aquele presente. Então por isso que, digamos, por isso que não acontecia. E agora que você sabe, você vai fazer o quê? Você vai, eu não vou dizer você vai suplicar, não. Eu sempre falei pra você, né? Se você quer realizar uma coisa, você tem que primeiro imaginar aquilo. Você tem que mudar de pensamento, pensar que você já é aquilo, você já tem aquilo. Até você sentir aquela emoção, aquela felicidade que diz que você realmente conseguiu se tornar aquilo. Quando você pensar que você já, que aquela sua oração foi atendida, o que você sentia? Aquela felicidade, aquela gratidão de quê? De que você foi atendido, de que aquilo realmente aconteceu. Você sente que realmente aquilo aconteceu, antes mesmo de você ver aquilo acontecendo. Então você acaba vendo que você tem que crer para ver, não é ver para crer. Porque se você ficar esperando você ver uma coisa, aquilo nunca vai acontecer. Porque todas as coisas que nós vemos com os nossos olhos físicos são coisas que já existem. Coisas que nós já estamos conscientes de que aquilo existe. Você nunca vai ver uma coisa que você não conhece, uma coisa que não existe para você. Você só conhece, você só vê as coisas que você tem consciência que existe. Então, sim, a sua consciência ela sempre teve poder. E sempre através dela você conseguia realizar e expressar a sua realidade que você vive hoje. Então, sempre foi você escrevendo aquela história, desde que você nasceu, de que da realidade que você vivia. Sempre foi você que foi moldando aquela realidade. Por mais que você não estava consciente, você aceitava aquelas sugestões de que aquilo existia, de que aquilo era assim, e você foi aceitando aquilo na sua consciência. E quando você aceitava aquilo, você expressava aquilo no seu mundo. E tem um versículo que eu acho muito legal, que eu sempre falo, né? Que pra você tem que ter o comportamento, você sempre tem que estar vigiando o seu comportamento físico. Não só físico, mas com o seu comportamento mental. Pra você tem que estar coerente. Quando você tá alinhadinho o pensamento, os seus pensamentos e o seu comportamento físico, você está agindo de acordo para expressar aquela realidade, então você vai conseguir expressar aquilo. E tem um versículo que ele fica em Romanos 4, versículo 17, que diz assim, né? Deus chama as coisas que não são como se já fossem, né? Ou assim, né? Deus chama as coisas que não são visíveis como se já fossem visíveis. Esse desejo que você quer realizar é uma coisa assim, que você tem noção que existe, certo? Você quer, digamos, casar com o amor da sua vida, ou você quer trabalhar no emprego que você sempre sonhou. Você sabe que aquilo existe, porque, digamos, você viu alguém realizando aquilo. Então você sabe que aquilo existe. É impossível você desejar uma coisa que não existe ainda. Ou pelo menos que você não tem noção ainda. Você não percebeu que aquilo existe ainda. Porque todos os estados de consciência na nossa consciência já existem. Apenas eles estão adormecidos. Então isso que você deseja muito, ele é totalmente possível. Mas para você expressar isso, você tem que começar a chamar isso como se já fosse visível. Como assim? Você tem que pensar que você já é aquilo, que você já trabalha nesse lugar, que você já tem aquilo que você deseja, que você já é essa pessoa. Então quando você faz isso, você se torna, nesse momento você está sendo Deus, como sempre você foi. Mas agora fica muito claro para você, com esse versículo que eu acabei de falar. Quando você começa a se comportar, mesmo se comportar de acordo com aquilo que você está imaginando, que você está acreditando ser, é a mesma coisa que você está chamando uma coisa do invisível para se tornar visível. Porque sempre assim, você vai querer realizar uma coisa, você vai lá e duvida. É uma regra, você tem que duvidar, é normal. Não importa quão disciplinado a sua mente seja, você sempre vai duvidar de uma coisa que você quer realizar. A primeira coisa, tipo, uma coisa que você nunca viu alguém realizar ou você nunca, jamais pensou que aquilo era possível. Primeira coisa que tem, parece que é uma regra, você duvida. E daí sim, quando você começa a se identificar com aquilo, você começa a pensar que aquilo, você já está vivenciando aquilo, que aquilo existe, que aquilo de alguma forma está ali acontecendo, você começa a se naturalizar com aquilo. Você começa a sentir, tipo, nossa, isso aqui é tão normal. E a sensação que você tem é, quanto mais você está convencido, mais naturalizado você fica. A mesma coisa com a língua. Vai aprender uma língua nova. Você fica apavorado. Por exemplo, vai lá ver o calendário não, o alfabeto russo. Você fica apavorado, você fica, meu Deus, que é isso? Primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado. Mas à medida que você vai se naturalizando com aquilo, com as letras, que cada letra, qual letra que é. E então o que eu quero dizer é quanto mais naturalizado você fica, mais assim adaptado você fica, mais normal para você, você fica mais tranquilo. E essa convicção de você acreditar firmemente naquilo que você deseja, não é tipo uma coisa que você fica é, é estranho. Eu lembro
quando eu achava eu não sabia exatamente o que era esse termo que eu falo, né, pra vocês. Tem que estar convicto. Você tem que sentir convicção. Convicção parecia que, quando eu pensava nisso, parecia que era uma coisa muito forte, que você sentia uma coisa muito forte, tipo, você se tornava uma pedra, né, de tão firme. Mas hoje eu entendo que, na verdade, é como se fosse, sim, você se tornasse uma pedra. Mas a sensação que você tem é de uma tranquilidade. Você se sente tão naturalizado com aquela ideia que você não tem como duvidar daquilo. Você entende? Não é uma coisa que parece que você tem que estar mantendo, sabe? Uma coisa que você tem que estar segurando com firmeza, sabe? Não, não é assim. É uma coisa que quanto mais convicto você tá, mais naturalizado você fica com aquilo. Você vive naquilo. Você não fica sentindo, tipo, que você tem que estar focando naquilo o tempo todo. É uma coisa que você solta, você deixa aquilo fluir. Então, e agora eu já falei, né, que todos nós somos Deus, certo? Você é Deus. Então sempre você teve aquele poder de construir a sua história. E tem dois versículos que eles se casam perfeitamente. O primeiro fica em João 10:30 e o outro fica em João 14:28. Diz assim: Eu e meu Pai somos um. E outro que complementa esse diz assim: Mas meu Pai é maior do que eu. Eu fiz uma aula, eu até editei, fiz um vídeo de acho que 1 minuto e 40 segundos, que eu falei, que eu titulei assim, né? As esposas devem ser sim submissas aos maridos. E eu acho que muita gente não entendeu o que era aquilo. E até recebi alguns comentários, assim, tipo, achando absurdo isso, mas é porque eu vi a pessoa não entendeu isso. Ela não entendeu. Acho que ela não sabe o que é um drama psicológico. Ela diz que sabe, mas não sabe. Porque quando eu falo dos maridos e esposas, que as esposas têm que ser sim, elas têm que ser mesmo, submissas aos maridos, porque eu já falei, nessa aula eu até falei que, numa aula eu falei que sobre o consciente e o subconsciente. Que o consciente é aquilo que apenas dá forma para aquilo, para uma coisa. Você vai formular um pensamento, você usa o seu consciente. Mas para aquilo, para você dar vida para aquilo, como aquilo vai acontecer, como o meio vai surgir para você expressar aquilo, agora esse trabalho do subconsciente. Então, eu sempre falo, quando você vê na Bíblia interpretando já um drama psicológico, você vê que sempre as mulheres tiveram que ficar caladas nas igrejas. E que sempre era o homem que comandava, certo? Mas a igreja ali, que você entender que a igreja é a casa de Deus, a igreja ali representa a nossa consciência. E o homem que manda é o consciente que manda. Porque como é que você vai dar forma para uma coisa se, digamos, se não tem, vamos dizer assim, alguém que se impõe para dizer assim, isso é dessa forma. Você entendeu? E lá nas minhas primeiras aulas eu falei sobre Adão e Eva. Que justamente eu falo que Adão é o consciente e Eva é o subconsciente. Que a partir de si mesmo você pode se dar um presente. Que foi no caso que Adão foi tirado uma costela dele e surgiu a mulher. Somente a partir de você mesmo você pode se dar um presente. Então, o que eu quero dizer é assim, quando você percebe que você tem todo esse poder, você não fica mais se sentindo pequenininho, sabe? Pequenininho, tipo, é como se as coisas tivessem poder sobre você. Eu sempre falo, quando você toma consciência de quem você é, você começa a para tudo, para tudo. Então sou eu que estou alimentando essa realidade? É inevitável, tem esse choque, porque você percebe, então se é eu que estava alimentando isso, e você descobre como você alimentava essa realidade. Você pensava dentro daquela realidade. Você via alguém caindo de moto na sua frente, se esborrachando, você ficava apavorado, meu Deus, olha só, ele quebrou todos os ossos. Você alimentava. Você alimentava com palavras aquilo. E essas palavras, o que elas fazem? Cada palavra tem um significado. E o objetivo para você expressar uma realidade, qual é? É você sentir uma emoção, certo? E cada palavra tem um significado. E cada significado tem o quê? Faz você sentir o quê? Uma emoção. Então, quando você fala uma coisa, tipo, nossa, aquele cara se esborracha no chão. Cada palavra tem um significado. E aquilo tem um sentido para você. Aquilo forma uma imagem na sua cabeça. E daí gera uma emoção. E quando você sente uma emoção, você plantou aquela semente no seu subconsciente. E aquilo vem acontecer. Você entende? Então, naturalmente, quando você estava adormecido, vamos usar esse termo, quando você estava adormecido, você não sabia quem você era, você aceitava todas as sugestões que vinham na sua mente. Você não podava, não tinha essa coisa tipo podar, porque você não sabia como. Agora que você sabe que você é Deus, agora você vai começar a podar. Não, eu não quero isso, porque no meu mundo, eu quero viver as coisas que eu quero viver no meu mundo. Os meus sonhos, então eu vou viver no meu mundo. Você pode ter um sonho totalmente diferente do meu, que digamos não é um sonho, mas assim, uma realidade que
que eu não quero vivenciar no meu mundo. Você pode lá falar sobre pessoas, sobre guerras, coisas negativas. Eu não quero isso no meu mundo. Isso não existe no meu mundo. Você entende? Então você começa a podar essas coisas. Você, como é que você faz? Você fica em silêncio. Você escuta aquilo. Você fica em silêncio. Ou se você sem querer teve que responder aquilo para aquela pessoa, você acabou naquele momento alimentando aquilo, certo? Mas daí que você faz uma revisão. Você remota todo aquele passado. Aquilo nunca aconteceu. Você nunca nem precisou falar com aquela pessoa. Ou você vê aquela pessoa diferente. Aquela pessoa nunca foi assim. Você entendeu que agora você... Por que você consegue, digamos, até interferir na vida de uma pessoa? Por que você é tão poderoso? Porque você sempre pôde fazer isso? Que até na aula passada eu falei que se é possível você imaginar um resultado para uma outra pessoa, que não seja você, é porque você é Deus, você pode fazer essas coisas. Mas lembre de uma coisa, eu vou falar uma aula sobre isso ainda, sobre dar e receber. Você fez um bem para uma pessoa, então você fez isso para alguém, então alguém vem fazer isso para você. Você deu amor para uma pessoa, então alguém vem e dá amor para você. Mas se você faz algum mal para uma pessoa, então alguém vem e faz com você. Por quê? Porque lembrando, todos nós somos um. O fato de eu estar no corpo, de nós todos sermos Deus, e eu e você estarmos em corpos diferentes, não significa nada. Nós temos apenas individualidades, para nós podermos expressar nossa realidade em nossos próprios mundos, certo? Então, se você fez algum mal para mim, eu posso dizer, não, eu não vou fazer nenhum mal para você. Mas alguém vem e faz para você. Porque você plantou aquele fruto, você vai colher aquele fruto. Então, agora que você tem essa noção de quem você é, então escolha cultivar as coisas boas. Porque se você decidir cultivar e fazer o mal para uma pessoa, tudo bem, mas saiba que você vai colher aquele fruto. E você não vai poder fazer nada para impedir aquele fruto. A não ser que você conheça a revisão. Mas no fundo você vai entender que esse é o verdadeiro perdão. Então, deixa eu, só para finalizar, essa aula está ficando muito longa. Eu quero ler só alguns versículos que dizem o nome Eu Sou, tá? O primeiro diz assim, né? Ele fica em João 10, versículo 9. Diz assim, eu sou a porta. Tem outro que diz assim, eu sou o caminho. E esse diz, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Que eu acabei de falar, né? Aquele que crê em mim, viverá para sempre. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre, certo? E daí, esse que diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Antes que o mundo existisse, Abraão representa o mundo, eu sou. Porque para você expressar isso que você deseja, primeiro você teve que imaginar isso. Vamos dizer assim, o mundo não tinha nenhuma criação, certo? Então, para você expressar aquilo, você primeiro teve que conceber do invisível. Então, antes que Abraão existisse, antes que o mundo, da forma que você vê, primeiro ele teve que ser imaginado para poder existir. E o outro que eu já tinha falado, né? Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. E o penúltimo diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. E o último diz assim, né? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Então, eu senti que essa aula ainda foi um pouquinho meio apressadinha, mas se você quer uma segunda parte, uma terceira parte, porque esse assunto eu consigo explicar cada vez melhor, tá? Porque são muitos versículos, são muitas coisas que dá para explicar, tá? E essa aula eu quis, sim, para explicar isso que eu sempre estava falando, né? Eu sou Deus. Em algumas aulas que eu estava sentindo que eu tinha que explicar uma hora, tá? Então nessa aula eu decidi falar sobre isso, mas eu posso falar muito mais ainda, mas eu tenho um tempo limitado aqui, então eu não posso falar tudo, tá? Então se você quer uma parte 2, coloca lá no comentário, eu quero uma segunda parte, que eu faço daí. E então, agora para finalizar, então você entendeu quem você é. Então você entendeu o quão poderoso você é. Na verdade, quão poderoso você sempre foi, né? Porque a partir do momento que você nasceu, você já veio com uma consciência, com um status de consciência. E você já nasceu como um Deus, né? Na verdade, você sempre foi. Então você entende que sempre você teve esse poder. Então você não precisa necessariamente ajudar uma pessoa fisicamente. Tipo, não, eu vou te ajudar, não. Na aula passada eu falei, né? Você não precisa nem contar para essa pessoa que você ajudou. Porque você é Deus. Deus é tão poderoso que ele não precisa nem saber que você existe. Ele de alguma forma, ele vai lá e
Ache. Basta você imaginar que aquela pessoa conseguiu vivenciar aquilo que ela tanto queria. Então, agora que você sabe quem você é, quão poderoso você é, então eu pergunto para você agora: você é um Deus de paz, de amor, de união? Um Deus que faz as pessoas se unirem, sempre se tornarem felizes, sorrirem no mundo? Ou você é um Deus que cultiva a guerra, a maldade, a desunião, o desamor e que faz o mundo se tornar um lugar pior? Então, que tipo de Deus você é?